Oi, Carol, bom dia para você também. Ótimo começo de manhã para quem está com a gente. Essa decisão saiu na noite de ontem e atendeu a um pedido dos advogados que tinha sido protocolado ainda na sexta-feira, no dia em que Vorcaro foi transferido aqui para Brasília, para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima. É porque no sistema penitenciário federal, todo e qualquer contato, né, dos custodiados é monitorado por vídeo e também por áudio. Quando um detento, um custodiado vai receber um advogado, eles se encontram em uma sala que é chamada de parlatório, né, e cada um fica de um lado de um vidro e se comunicam por meio de um aparelho de telefone. E essa conversa é gravada, isso faz parte do regime de segurança, né, especial dessas penitenciárias. E a defesa alegava que, por Daniel Vorcaro ainda ser um preso provisório, né, ainda é investigado, ainda não é réu nem condenado, que essa gravação poderia limitar o trabalho da advocacia, o trabalho da defesa. Os advogados citavam o Estatuto da Advocacia e também o Código Processual Penal nesse pedido, né, para dizer que precisavam ter a liberdade de conversar com o cliente sem monitoramento. E aí, então, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, autorizou. Ele emitiu uma ordem, né, para a direção da penitenciária, determinando que os advogados podem visitar Vorcaro sem necessidade de agendamento, portanto, podem comparecer à penitenciária no momento e no dia que acharem mais conveniente, né, e esse encontro tem que ser garantido de forma que não seja monitorado. Nas penitenciárias federais, isso é possível, isso já foi autorizado antes, esse tipo de autorização da Justiça para que advogados conversassem com seus clientes sem gravação. Só que, geralmente, todos os ambientes da penitenciária têm pelo menos o monitoramento por vídeo. Então, fica a dúvida aí de como a penitenciária vai viabilizar essa ordem do ministro André Mendonça. E nessa segunda-feira, ontem, a gente também teve um segundo pedido da defesa, falando ainda, né, que gostaria que pudesse encontrar Daniel Vorcaro sem que fosse gravado esse encontro, e também pediam para entrar com papéis, anotações. Até isso é vedado nas penitenciárias federais. Quem vai visitar um preso não pode levar nenhum papel com nenhuma anotação e não pode fazer anotações lá, não pode levar papel e caneta, por exemplo. Os advogados pediam que pudessem levar, por exemplo, cópias dos autos, né, dos processos, pediam que pudessem fazer anotações lá na penitenciária e diziam, Carol, nesse pedido de segunda-feira, que se a penitenciária não pudesse atender a esses pedidos, né, não pudesse viabilizar a visita com essas condições, que André Mendonça, o ministro do Supremo, então, transferisse Vorcaro para um outro presídio aqui de Brasília, onde isso fosse possível. Nessa primeira decisão, por enquanto, então, o ministro Mendonça não cita questões de papéis e anotações e também muito menos fala em transferência de Vorcaro. Ele autoriza que os advogados façam a visita sem que a visita seja gravada. Sobre esses pedidos da defesa, a direção da penitenciária também tinha se manifestado. Tinha sido contrária à autorização de encontros sem gravação, alegando que isso poderia abrir um precedente que poderia ser pleiteado por outros detentos, mas se colocou favorável à entrada de anotações, papéis e também com a saída de anotações feitas pelos advogados, desde que toda essa documentação fosse vistoriada pela penitenciária, tanto na chegada quanto na saída. Então, por enquanto, uma vitória para a defesa, né, que passa a ter a autorização da visita sem gravação. Agora a gente precisa saber se a penitenciária vai ter como viabilizar isso e se o ministro André Mendonça vai se manifestar sobre esses pedidos adicionais, né, que por enquanto não foram abarcados por ele nessa primeira decisão. Carol, a gente lembra, né, Vorcaro continua naquela cela de isolamento por um período inicial de 20 dias, depois vai passar para uma cela um pouco menor de 6 metros quadrados no regime especial que é previsto nas penitenciárias federais. Ainda sobre o Master, Carol, aqui em Brasília, a gente também teve um desdobramento na CPMI do INSS. A gente lembra que o colegiado vinha tentando ouvir o depoimento de Daniel Vorcaro, né, que chegou a ser remarcado por 2 vezes, só que aí Vorcaro foi preso na quarta-feira da semana passada. E, por causa disso, a comissão resolveu convocar um outro sócio dele, um outro sócio no Master. Foi aprovado um requerimento, então, para ouvir Augusto Ferreira Lima, que além de sócio de Vorcaro, era também o controlador do Banco Pleno,
que foi outra instituição que teve a liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central no rastro das operações, né, da Compliance Zero. A gente lembra que o Banco Master teve a liquidação decretada em novembro e o Banco Pleno teve as atividades suspensas em fevereiro desse ano. Então, a comissão marcou para a próxima quarta-feira, dia 11, o depoimento de Augusto Ferreira Lima para ouvi-lo, né, que é conhecido como Guga Lima, foi CEO do Master já, para ouvi-lo sobre essas questões envolvendo o banco. Carol. É Pedro Moreira, lá em Brasília, trazendo o destaque dessa decisão do ministro André Mendonça. Obrigada, Pedro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.